Vou chamar já o Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, para conversar aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem? Como você está? Oi, Thalita, tudo bem? Sob controle? Tudo certo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação de Petrópolis, porque, inclusive, olha, a Defesa Civil acabou de emitir alerta de deslizamento em Petrópolis. Os moradores, neste momento, estão deixando as casas nessas áreas mais afetadas, porque volta a chover na região, uma situação tristíssima, e como aponta a reportagem da Rede Brasil Atual, uma situação que poderia, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Conta pra gente, Paulo. Pois é, Thalita, mais uma vez, né, a mesma região sendo alvo de uma tragédia natural, digamos assim. Isso é verdade, acontece mesmo às vezes os temporais caírem de maneira precipitada e intensa de uma vez só e causar esses desastres aí, né? O problema é que essa é uma região que 11 anos atrás já sofreu, né, uma tragédia que afetou Nova Friburgo, Petrópolis, e a região serrana aí do Rio, e que morreram mais de 900 pessoas. Então é muito triste que, apesar de a gente saber que as mudanças climáticas estão causando, né, a imprevisibilidade das tragédias naturais, a gente fica sabendo também que as autoridades não estão lidando com isso como deveriam, né? Então é por isso que duas reportagens hoje da Rádio Brasil Atual a gente ampliou no site. Ontem a gente acompanhou, né, a movimentação da Defesa Civil, das polícias, atualização do número de vítimas, que é uma coisa muito triste, né, de ver as cenas das famílias perdendo as pessoas queridas, perdendo suas casas, perdendo seus sonhos. Por quê? Porque além de haver as tragédias naturais, que a gente sabe que vai acontecer, existem as tragédias humanas, governamentais, de autoridades que sabem que a área de risco, né, pode ser submetida a um problema dessa ordem e não tomou as providências necessárias, né? No caso aí dessa região, né, mais de 100 locais mapeados 5 anos atrás, nenhuma providência foi tomada. E não é de hoje, né, é de muito tempo, né, porque esse tipo de ocorrência começa com a ocupação indevida, né, com o crescimento desordenado, e se perpetua com o abandono. Se perpetua com o abandono porque, como se noticiou hoje aí, né, ontem para hoje, o governo do Rio de Janeiro não teve competência, não teve preocupação para empenhar nem metade do orçamento de que dispunha para programas de combate e prevenção a esse tipo de ocorrência, né? Então, uma das primeiras coisas que deve acontecer num país tão desigual quanto o nosso, e geograficamente tão conhecido, e tão complexo, é haver uma integração entre União, Estados e municípios para fazer esse mapeamento, para fazer a remoção das pessoas que estão ocupando áreas de risco, né, devidamente incluídas em programas de recolocação, de habitação, né, e para fazer obras de contenção e segurança nessas áreas. Então existe, e não são orçamentos absurdos, não são orçamentos incompatíveis com a capacidade do Brasil, dos estados e dos municípios de investir, né? Então, o que falta? Falta essa ação integrada, faltam obras de contenção, né? Inclusive obras de reflorestamento, né? Como bem observou hoje na entrevista para Marilu, o professor Paulo Artacho, da USP, né? Que é possível reflorestar essas áreas de risco de modo que seja reforçada por uma vegetação de espécie mais resistente
que deixe o solo mais resistente a deslizamentos, a deslocamentos, né? E não é uma coisa que o Brasil não sabe fazer, ao contrário, né? Existem muito conhecimento, muita especialidade no Brasil para realizar esse tipo de reflorestamento, que é, ao mesmo tempo, preventivo de acidentes como esses, né? Então, esse é o grande nó. Temos as tragédias ambientais, o resumo da obra é esse, temos as tragédias climáticas e temos as tragédias governamentais. Pois é, porque o que os números mostram é assim, claro que não é um problema simples, é tudo muito complexo, trata-se de uma questão social, trata-se de uma questão de política habitacional, é claro, porque aquelas pessoas acabam indo procurar áreas de risco porque não tem outro espaço, e passa por um investimento, e agora a gente descobre que existe verba para isso, existia verba para esse investimento, e essa verba não foi utilizada. Então é muito triste constatar isso a partir desses números. Faltava vontade política, faltava ação governamental, como você coloca. Paulo, muito obrigada pelas informações que você traz aqui para a gente segue acompanhando essa tragédia ali em Petrópolis e torcendo para que medidas sejam tomadas para que, claro, isso não volte a acontecer. Obrigada, Paulo. Olha, Thalita, é um prazer estar aqui, infelizmente hoje, para comentar um noticiário tão triste para o país inteiro. E a gente espera que as autoridades aprendam a lidar com isso antes que novas tragédias desse tamanho aconteçam, né? Porque você pode ver até a falta de capacidade da Defesa Civil de atender, né, a essa catástrofe, né? Uma Defesa Civil que precisava ser maior, mais bem equipada e mais rápida, também não custaria tão caro assim. Sim, sim. redebrasilatual.com.br, as reportagens citadas pelo Paulo estão todas lá. Paulo, obrigado, um beijo para você. Paulo, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual, participa sempre às quintas aqui com a gente. Obrigada, Paulo, um beijo.